Aqui a gente diz que um carbono é primário quando o carbono estiver fazendo uma ligação direta com outro carbono. Então, nessa estrutura CH3-CH3, a gente vai interpretar os carbonos, tá? Então, nessa estrutura aqui do CH3, esse carbono, ele está fazendo somente uma ligação direta com outro carbono. Então, eu posso dizer que esse carbono é primário. Assim como esse outro carbono também está fazendo uma ligação direta. Então, a gente tem dois carbonos primários. O carbono secundário te dá uma ideia de quê? De segundo. Então, esse carbono secundário é aquele que realiza duas ligações entre carbonos. Então, onde é que a gente pode encontrar esse secundário? Bem aqui, que eu vou utilizar o símbolo de S. Então, esse carbono do centro está fazendo uma ligação com o da direita e uma ligação com o da esquerda, tá? E aí a gente poderia também interpretar os outros carbonos, que poderiam ser classificados como primários, porque está fazendo somente uma ligação direta com o carbono. Já o carbono terciário é aquele que vai fazer três ligações diretas com o carbono, tá? Onde a gente pode perceber que vai ser esse carbono aqui do centro, que está como CH, tá? Esse CH está fazendo uma ligação com o da direita, um com o da esquerda, da direita e o de baixo, tudo bem? Então ele é terciário. Se nós fôssemos interpretar os outros, esse daqui seria primário, 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 e esse está fazendo duas, então ele seria secundário. Já o carbono quaternário vai estar fazendo quatro ligações diretas com o carbono. Então nesse caso aqui, olha, esse carbono do centro, ele é quaternário, enquanto que os outros seriam carbonos primários. Tudo bem? Geralmente, olha, a quantidade de hidrogênio vai desaparecendo. Aqui tinha 3, 2, 1 e aqui não fica nenhum. Por que aqui não fica nenhum, né? Até porque ele vai fazer só 4 ligações. Então, todos esses hidrogênios estão sendo substituídos por carbono, tá? E bem aqui também tem o carbono quiral, que é algo extra, como eu disse a vocês, que a gente pode observar aqui na estrutura. O que eu classifico como carbono quiral, que quando existe essa quiralidade, eu represento um asterisco, tá? Um carbono quiral é aquele que vai realizar suas ligações simples, só que com todos os seus 4 ligantes diferentes. Aqui é um exemplo genérico onde eu botei o seguinte, que X é diferente de K, que é diferente de Y e diferente de W, tudo bem? Então eu posso interpretar o seguinte, que o carbono quiral é aquele que vai ter os seus 4 ligantes diferentes. E como é que a gente pode interpretá-lo dentro da estrutura? A gente pode interpretar analisando carbono por carbono. Se eu for analisar esse carbono aqui da extremidade da esquerda, o que eu vou observar? Que ele vai estar fazendo 3 ligações com hidrogênios. Aí você vai ver o seguinte, poxa, são iguais entre si, então não tem como ser um carbono quiral. Aí você já pode partir para analisar o outro carbono. O carbono em seguida que tem, né, é esse aqui. Nesse carbono, o que eu vou interpretar? Que ele está fazendo uma ligação com a parte de CH3, aí ele faz uma ligação com o H, ele faz com esse OH que está posto entre parênteses, então vou jogá-lo aqui fora, tudo bem? Karen, por que você não colocou aqui na continuação? Porque se a gente fosse observar, ia ficar assim. E o oxigênio, ele é já divalente, então não teria como ele se ligar a outro carbono. Então, por isso que eu pus fora da estrutura. E também a gente vai interpretar que a outra ligação é com toda essa estrutura aqui que eu posso resumir dizendo que é C2, porque tem 2 carbonos, H5, porque tem 2 com 3 formando 5. Então, se a gente for observar, esse ligante, os ligantes dele serão diferentes. Por quê? CH3 é diferente de todos, hidrogênio é diferente de todos, hidroxila é diferente de todos, assim como C2H5 é diferente de todos. Então, eu posso dizer que ele é um carbono quiral ou assimétrico. Tudo bem? Essa última aqui é mais como um detalhe, tá, que a gente pode observar. Mas, inicialmente, a gente vê mais essas classificações. Tudo bem? E, em seguida,
A gente tem também o conceito da hibridização, ou hibridação do carbono. A hibridação, tá, ela é uma mistura entre orbitais. E o carbono, na sua distribuição eletrônica, ele apresenta os subníveis S e P, tá? Então, a gente vai ter uma hibridação, ou seja, misturas de orbitais com S e P. Aí, ele vai ter três tipos de hibridações, sp3, sp2 e sp. Você deve saber a característica a quando você deve classificar sp3, assim quanto aos tipos de ligação e a sua geometria, tá? Então, olha, para ele ser sp3, ele precisa realizar somente ligações simples, tá? Aí, o que acontece? Quando a gente observa essas ligações, a gente tem umas classificações para ela. Quando você tem ligações simples apenas, nós denominamos de ligação sigma, tá? Então, eu posso afirmar que aqui eu tenho uma sigma, sigma, sigma e sigma. Tudo bem? Então, na hibridação sp3, nós temos 4 ligações simples e todas elas sendo sigma. Já a sua geometria é considerada tetraédrica. Tetraédrica, a gente pode considerar que ela seria não planar. Ou seja, ela está para fora do plano, tudo bem? Então, como é que pode aparecer essas estruturas? Você vai ter o carbono realizando 2 ligações dentro do plano e outras 2 fora, sendo um para trás do plano e outro à frente do plano. Então, se você vê esses tipos de ligações assim, tá? Uma bem cortadinha e a outra preenchida, ela só te indica a geometria, mas continua sendo simples. O que ele vai te indicar com esse totalmente preenchido? Que está na frente do plano. E o que ele vai identificar com esse que não está preenchido, né? Estão cortados, tracejados? Ele vai dizer que está atrás do plano. Tudo bem? E vale ressaltar que o ângulo das ligações aqui é de 109, tá? 0,5 graus. Ou então vocês podem ver também como 109 e 28 minutos, tá? 109 graus e 28 minutos. Então, essa aqui do 109,5 é a mais frequente, a mais comum. Já na SP2, a gente vai observar algo diferente, que ele vai ter que apresentar 2 ligações simples e uma dupla, tá? Então, sempre que apresentar 2 simples e uma dupla, você vai observar o seguinte, que nas simples você vai ter a sigma, e na dupla a gente também tem uma nova ligação, que é chamada de π e sigma. Você sempre alterna π e sigma. Tudo bem? Então a gente diz que tem 3 sigmas e uma π. Já a sua geometria, ela é considerada trigonal planar. O próprio nome te diz, né? Vou botar um exemplo aqui, colocando elementos, tá? O próprio nome te diz, ela já é plana, tudo bem? É dentro do plano. Então, na SP2, você vai observar que é uma ligação dupla e 2 simples, tá? Aí você vai ver que é a geometria trigonal planar e que vai apresentar 3 sigmas e uma π. Vale ressaltar também que o ângulo de ligação existente nela é de 120 graus. Tudo bem? Aí a outra hibridização que a gente tem, ou hibridação, é a SP. Na SP você pode ter 2 situações, porque ele tem que totalizar 2 sigma e 2 π. Qual é a primeira? Ou ele vai ter somente uma simples e uma tripla, ou ele vai ter a formação de 2 duplas, tá? Aí o que a gente observa em relação à geometria? Que ela é linear, tudo bem? Pela rigidez dessas ligações duplas e triplas, e o ângulo de ligação dela é de 180 graus, tudo bem? E o que eu interpreto em relação às ligações? Que aqui fica π e sigma, totalizando 2 sigma e 2 π. Já na tripla, você tem alternância, né? π, sigma, π. Ah, Karen, poderia ser π, sigma? Também. Eu que deixei π, sigma, π. Tudo bem? Então, totaliza, ó, 2 sigmas e 2 π. Tudo bem? É muito importante que você saiba disso, porque ele pode também utilizar somente os termos da geometria. E aí você já faz a referência à sua hibridização. Quando ele diz que a SP3 é um orbital S com 3p, um S com 2p e um S e um p. Tudo bem?
E já em seguida, a gente tem exercícios. Então, o que foi que a gente viu basicamente de assunto? A gente viu a representação das cadeias carbônicas, que pode ser a estrutural, a fórmula em linha, tem também a condensada e a molecular. A gente viu também sobre as classificações que o carbono tem quanto ao tipo de ligação do carbono, né? Ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. E também tem a relação da hibridação, tá? Antes de voltar para essa parte do exercício, só quero te fazer um lembrete, vamos dizer assim. É que a gente vai apresentar nos compostos orgânicos basicamente alguns elementos que estão muito presentes, que é o carbono, que a gente já sabe que faz 4 ligações, o hidrogênio, que ele só faz uma ligação, então a gente o considera como monovalente, tá? Ou seja, faz só uma ligação. Tem também quem aparece muito, que é o oxigênio, que a gente viu no exemplo anterior, né? Falando da quiralidade lá do conceito de carbono quiral, que ele faz 2 ligações, então ele é divalente. Tem também o nitrogênio. O nitrogênio, ele é considerado trivalente, tá? Tem também o enxofre que aparece. O enxofre, ele é divalente. E temos também o fósforo. O fósforo, ele é considerado trivalente. Tudo bem? Então, para que você relembre disso, aqui tá só um detalhe, um lembrete para você, tá? Então, hidrogênio é monovalente, oxigênio é di, nitrogênio é trivalente, enxofre divalente e o fósforo trivalente. E agora sim a gente vai fazer esses exercícios, tudo bem? Nesse primeiro, ele diz o seguinte: observe a fórmula que está colocada aqui na extremidade da direita. E diz: as quantidades totais de átomos de carbono primário, carbono secundário e terciário são respectivamente. Então, a gente vai ter que fazer a classificação dos carbonos. Então, a gente começa sempre a analisar por carbono, de carbono por carbono. Nesse daqui da extremidade da esquerda, a gente está fazendo somente uma ligação, então é primário. Esse aqui está fazendo 3, então ele é terciário. Esse aqui só faz uma, então será primário. Aqui ele vai estar fazendo uma ligação, 2, 3, então ele é terciário. Esse aqui já vai ser secundário, porque é só entre esses 2 carbonos que está sendo realizada a ligação direta, então secundário. Esse aqui está fazendo uma ligação, 2, 3, então ele é terciário. Este aqui, primário, primário e primário. Como nós classificamos já todos, aí a gente vê a quantidade total. Em relação ao primário, a gente vai observar o seguinte, que a gente vai ter, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 primários. Então, posso afirmar que são 5 carbonos primários. Em relação aos secundários, o que a gente vai ter como total? A gente vai ter como total 1, tá? Somente um secundário, então a gente põe já aqui que é um secundário. Já em relação aos terciários, né, que eu estou representando com T, nós temos 1, 2 e 3, então nós temos 3 terciários. Como ele quer respectivamente, então é primeiro o primário, em seguida o secundário e o terciário, 5, 1 e 3. Então a gente pode afirmar que a letra correta é a letra E. Tudo bem? Então, relembrando, aqui era só para classificar, tá, os carbonos como primário, secundário e terciário. Nesse caso aqui, dessa estrutura, ele não mostrou que era quaternário. Tudo bem?